Pessoal, eu vou explicar aqui para vocês, mas vai ficar o link que eu vou mandar mais tarde quando for liberado para mim, para eu estar mandando o link para vocês assistirem a aula, viu? Mas mesmo assim eu vou explicar aqui a atividade de hoje, que eu expliquei primeiro na aula sobre pontuação e vou passar uma atividade para casa, tá certo? Deixa eu explicar aqui para vocês. Espera só um pouquinho, deixa eu carregar aqui. Essa não. Quando eu tava clicando, foi pra lá. Bom dia aqui, boa tarde. A aula de vocês é essa. Tá aqui, não é? Hoje foi a aula de religião, não teve, eu vou ler amanhã. Teve algumas coisinhas aqui, isso tudo aqui foi o que eu passei hoje pra vocês. A atividade que eu vou explicar é essa daqui, ó. Essa atividade aqui é no bloco de atividades, tá bom? E aí tá aí no... Vocês vão ler o texto e responder lá as perguntas que tem da letra A até a letra F, baseada aqui no texto sobre o Saci, tá bom? É no bloco de atividades de vocês. Aí eu expliquei sobre isso aqui, ó. Pontuação, tá certo? Então, o que foi que eu falei sobre pontuação? Pontuação, observe os exemplos aqui, ó. Eu gosto de chocolate. Então, esse pontinho que aparece no final, esse pontinho aqui, ó. Tá vendo aí, ó, esse pontinho é o ponto, esse pontinho aqui, ó, a gente chama de ponto ou final, ele pode ser usado como ponto final, como afirmação e como negação. Como afirmação é essa que eu tô afirmando aí, eu gosto de chocolate, ponto. Eu não gosto de chocolate, ponto. Então, também no final da frase negativa também é esse ponto aí. Quando eu estou afirmando, eu estou dizendo que eu gosto. Quando eu estou negando, eu estou dizendo que eu não gosto. E pode ser usado também no final de frases normal ou no final de texto, de história, tá bom? Então, esse pontinho aí. Esse ponto aqui agora, esse aqui, ó, esse bonitinho aqui do tracinho com um pontinho embaixo é chamado de ponto de exclamação, tá bom? Exclamação. Quando é que eu uso esse ponto? Eu uso ele assim, ó, quando eu digo que eu tomei um susto. Ai, que susto! No final da frase é o ponto de exclamação. Na admiração. Que lindo! Que legal! Que beleza! Na dor, quando eu tô sentindo dor. Ai, que dor! Ai, que dor de dente! Então, eu vou usar, geralmente, esse ponto de exclamação. Ai, que susto! De surpresa também, quando você abre a porta que alguém vai gritar para você que surpresa, quando é um aniversário de surpresa, de surpresa! Aí, então, eu uso também o ponto de exclamação, que é esse tracinho com a bolinha embaixo, tá bom? O ponto de interrogação é esse daqui, ó. Esse que parece um cabinho de guarda-chuva com um pontinho embaixo. Então, ele é chamado de ponto de interrogação, usado para fazer pergunta. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Que horas começa a aula? E no final eu coloquei o ponto. Tá vendo? Interrogação. Quando eu estou na aula que vocês perguntam, professor, é para escrever? No final da frase também eu vou usar o ponto de interrogação. Professor, a aula termina que hora? Vocês também perguntam muito, então é um ponto de interrogação. Então, toda vez que eu vou fazer uma pergunta, eu uso esse ponto aí, que é o cabinho do guarda-chuva com um pontinho embaixo, tá bom? Nas frases, aqui, ó, na frase para usar a vírgula. Vírgula é esse aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? Esse bichinho aqui embaixo, depois do Z, é uma vírgula. Aqui depois do O é uma vírgula. Então, eu utilizo a vírgula em várias ocasiões. Mas o que vocês vão fazer atividade para casa, eu usei isso aqui, ó. Fui ao mercado, tá escrito, viu? Fui ao mercado e comprei arroz. Então, para separar os itens que eu comprei, eu usei a vírgula. Feijão, o que mais que eu comprei? Vírgula. Bolacha e farinha. E usei o ponto no final. O pontinho normal. Eu dei o exemplo assim, do Heitor que tem vários brinquedos. Exemplo, o Heitor tem vários brinquedos. Bola,
Aí, para separar um brinquedo do outro, eu uso vírgula. Bola, vírgula, peão, vírgula, pipa, vírgula, jogo de videogame, vírgula, baralho, entendeu? Então, para separar um do outro, um nome, um brinquedo do outro, ou qualquer item do outro, eu vou usar uma vírgula. E também tem um exemplo assim, quando coloca o nome da pessoa para poder não ficar uma frase sem sentido, eu posso usar assim, ó. Pedro, você comprou banana? Então eu coloco uma vírgula depois do nome da pessoa. Pedro, vírgula, você comprou banana? Ponto de interrogação, porque eu fiz uma pergunta. Entendeu? Então a atividade que vocês vão fazer em casa é praticamente igual a essa aqui. Ali são os exemplos e tá ali, ó. Na primeira frase, vocês vão fazer isso aqui, que eu vou mandar foto. Aluno, data, tal, pontue as frases. Na letra A, ai que dor, qual é o ponto que eu vou usar? Na letra B, que dia será amanhã? Qual é o ponto que eu vou usar? É o de interrogação, é o de exclamação, é o ponto final, é a vírgula. Qual é o ponto que eu vou usar aqui? Que eu estou fazendo uma pergunta. Na letra C, eu não gosto de quiabo. Eu estou afirmando que eu não gosto de quiabo. Então, qual é o ponto que eu uso? É fazendo a pergunta? É o pontinho final, pontinho normal? É o de exclamação, que é o tracinho com a bolinha? Ou é a vírgula? Na letra D, tá escrito assim, ó. Marcelo comprou caderno, tá? E tá dizendo vários itens de material escolar que foi comprado. Caderno, lápis, borracha, lapiseira e estojo. Então, o que é que eu uso quando eu quero separar um do outro? Eu vou usar aquele bichinho lá que eu separo um item do outro. E no final eu vou colocar um ponto. Qual é o ponto que eu vou usar no final de frase normal? Entendeu? E na letra E, Maria, sua mãe está em casa? Lembra que depois do nome da pessoa eu utilizo um bichinho lá, que eu esqueci o nome dele agora, que eu não quero dizer, mas que eu sei. Maria, sua mãe está em casa? Estou fazendo uma pergunta. Qual é o ponto que eu vou usar? Então é isso, viu? Caprichem, mande a foto da atividade, porque se não mandar, não vai ganhar a estrelinha que vocês que não estavam na aula não sabem do que significa. Mas quem manda as atividades, quem se comporta, quem não bagunça, vai ganhar uma estrelinha para concorrer um brinde, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus, até amanhã. Qualquer dúvida, me pergunte.